Determinação do tamanho da amostra. O pesquisador social procura tirar conclusões a respeito de um grande número de sujeitos. Por exemplo, ele poderia desejar estudar os 170, hoje mais, né, de 170 milhões de cidadãos que constituem a população brasileira, os 1.000 membros de um sindicato, os 45 mil estudantes de intercâmbio e assim sucessivamente. Se o pesquisador trabalha com todo o grupo que ele tenta compreender, dizemos que ele está trabalhando com a população. Então, se ele trabalha com todos os elementos, né, do grupo, ele está trabalhando com a população. Vimos que não é viável, né? Imagina ele fazer uma pesquisa a nível nacional, consultar mais de 70 milhões de pessoas. Então, podemos definir a população, né, da seguinte forma. População consiste em um conjunto de indivíduos que compartilham pelo menos uma característica comum. Seja essa característica de cidadania, né, moram no mesmo país, filiação, filhos de uma mesma pessoa, uma associação de voluntários, a característica deles é a associação, ser membros da associação, etnia, matrículas na universidade, né, o que tornam os universitários como população é a característica de estarem matriculados na mesma, de estarem matriculados na faculdade. Entretanto, o pesquisador trabalha com o tempo, energia e recursos econômicos limitados. Portanto, são raras as vezes que pode trabalhar com todos os elementos da população. Geralmente, o pesquisador ele estuda um pequeno grupo de indivíduos retirados da população. Esse grupo retirado da população denomina amostra. Então, a amostra é um conjunto finito retirado da população para estudo de determinada característica da população. Podemos, então, definir a amostra como um conjunto de indivíduos extraído de uma população. O processo de escolha dos indivíduos que pertencerão a uma amostra é denominado de amostragem. Aí nós temos várias técnicas de amostragem, né? Vocês devem ter estudado lá na estatística descritiva algumas dessas técnicas, como, por exemplo, a amostragem casual aleatória simples, amostragem proporcional estratificada, amostragem sistemática, amostragem por conglomerados, né, dentre outras. O pesquisador busca generalizar conclusões referente à amostra, estendendo estas conclusões para toda a população da qual essa amostra foi extraída. Há diversos métodos de amostragem. Para o pesquisador social, interessam os métodos que permitem que qualquer indivíduo da população possa vir a fazer parte da amostra, ou seja, cada elemento da população tem que ter a mesma probabilidade, a mesma chance de pertencer ou não à amostra. Isto vai garantir um caráter, né, da amostra ser representativa da população. Caso um membro, um elemento da população tenha mais chance ou menos chance de ser sorteado, de compor a amostra, esta amostra deixa de ser representativa da população, ela deixa de ser aleatória e passa a ser uma amostra tendenciosa, uma amostra viciada, a qual, né, possivelmente não será representativa dos demais elementos da população. Estes métodos de amostragem são denominados métodos probabilísticos, onde todos têm a mesma chance, a mesma probabilidade de compor ou não a amostra. Métodos de amostragem probabilísticas são os que selecionam os indivíduos da população
de forma que todos tenham a mesma chance de participarem da amostra. Não há dúvida de que em uma amostra não representa perfeitamente uma população. Então, nós sabemos disso, que supõe aí uma população de 170 milhões, né, de elementos. Trabalhar com a amostra, essa amostra ela não vai representar perfeitamente a população, mas, né, ela vai apresentar aí, indicar, né, uma aceitação com um erro, né? Ou seja, a utilização de uma amostra implica na aceitação de uma margem de erro, que denominamos erro amostral. Erro amostral. Podemos definir como erro amostral a diferença entre um resultado e o verdadeiro resultado populacional. Tais erros resultam de flutuações amostrais aleatórias. Então, o erro amostral nada mais é do que a diferença entre o verdadeiro resultado populacional, a verdadeira característica populacional, com a obtida na amostra. Ocorrem erros não amostrais quando os dados amostrais são coletados, registrados ou analisados incorretamente. Há uma utilização de instrumento defeituoso durante a realização de mensurações. Esses tipos de erros são erros não amostrais. Um questionário ou formulário possui questões formuladas de modo tendencioso. Não podemos evitar a ocorrência de erro amostral. Porém, podemos limitar o seu valor através da escolha de uma amostra de tamanho adequado. Obviamente, o erro amostral e o tamanho da amostra seguem sentidos contrários. Quanto maior o tamanho da amostra, menor é o erro cometido e vice-versa. Então, quanto maior for a minha amostra, né, menor será o erro amostral. Então, essa relação mostra, né, de forma intuitiva, a relação entre o tamanho da amostra e o erro amostral. Bom, determinação do tamanho de uma amostra com base na estimativa da média populacional. Na aula anterior, nós estudamos a estimativa da média populacional por um intervalo de confiança. Suponha, por exemplo, que queiramos estimar a renda média de pessoas que concluíram um curso superior no primeiro ano após a formatura. Quantas rendas devemos incluir na nossa amostra? A determinação do tamanho de uma amostra é problema de grande importância. Por quê? As amostras desnecessariamente grandes acarretam desperdício de tempo e de dinheiro. Por outro lado, amostras excessivamente pequenas podem levar a resultados não confiáveis. Então, nós temos que ter uma relação entre população e tamanho da amostra, de forma que os resultados obtidos na amostra sejam representativos da população. Então, né, seria desperdício de tempo ou até mesmo de dinheiro, de recurso, pegar uma amostra desnecessariamente grande. Ou, por outro lado, economizar muito e pegar uma amostra muito pequena. Os dados podem não ser confiáveis, nem representativos dos demais elementos da população. Em muitos casos, é possível determinar o tamanho mínimo de uma amostra para estimar o parâmetro estatístico, como, por exemplo, a média populacional ou a proporção também, né? A fórmula para o cálculo do tamanho da amostra para uma estimativa confiável da média populacional é dada por tamanho da amostra N é igual a Z alfa sobre 2, é o valor da tabela Z, distribuição normal, nós vimos no intervalo de confiança para a média, como encontrar, vezes sigma, que é o desvio padrão populacional, dividido pelo erro. Erro, nós vimos lá,
que é a diferença dos dados obtidos na amostra em relação com as verdadeiras características, os verdadeiros resultados da população. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, essa fórmula aqui ela é utilizada quando a população é infinita ou ela seja muito grande. Caso contrário, nós vamos ter uma outra fórmula, né, que corrige, que faz uma compensação quando a amostra é menor, quando a amostra é pequena. Bom, os valores de confiança mais utilizados quando o grau de confiança é de 90%, ou seja, o erro é de 10%, o alfa, o valor crítico é de 1,645. Nós vimos isso aqui na aula passada, como encontrar esse valor. Por outro lado, se a confiança é de 95%, ou seja, o erro é de 0,05, o Z vale 1,96. Se o intervalo de confiança for de 99%, ou seja, a margem de erro, né, for de 1%, o Z vale 2,575. Esses são os mais comuns, são mais utilizados, porém, né, usa também com 2% de erro, né, 98% de confiança, mas caso, né, não caia um dessas confianças aqui, basta olhar na tabela Z, a qual vocês já têm da unidade anterior, e bem como já sabem procurar. Exemplo número 1. Um economista deseja estimar a renda média para o primeiro ano de trabalho de um bacharel em direito. Quantos valores de renda devem ser tomados se o economista deseja ter 95% de confiança em que a média amostral esteja menos de R$ 500 da verdadeira média populacional? Suponha que saibamos, por um estudo prévio, que, para tais rendas, o desvio padrão desses salários chega a R$ 6.250. Bom, então, se a confiança é de 95%, logo o erro é de 5%, ou seja, o alfa é de 5%. E como é uma distribuição normal, né, então vou pegar os 5% e dividir, né, em ambos os extremos da área aqui. Eu sei que tudo é 50%, tudo é 1, né, ou seja, 100%. Aos 5%, dividir em duas partes, vai ficar 0,25 para essa parte do lado direito e 0,25 do lado esquerdo. Então, essa área de confiabilidade aqui, eu vou pegar 50%, ou seja, 0,5, menos o erro aqui, a margem de erro, que é 0,025, vai ficar uma área, então, de 0,475. Olhando esse valor lá na linha 1,90 com a coluna 0,06. Somando 1,90 mais 0,06 dá 1,96. Esse valor também eu já apresentei ele aqui na tabela. 95% é um erro de 5%. Então, o valor crítico de Z é 1,96. São os mais comuns. Esse a gente pode até memorizar, decorar. Bom, então substituindo a fórmula, né, o tamanho da amostra é igual o valor de Z, alfa sobre 2, vezes o desvio padrão dividido pelo erro, elevado ao quadrado. Veja que nós temos aqui que o erro, né, é de R$500, menos de R$500. Então, o erro é igual a R$500. Opa, então, eu passei demais, né? Isso. Veja que o erro aqui é de R$500. Né? E aí, escrevendo a fórmula, agora, fazendo a substituição, o Z é 1,96, é o valor tabelado. Então, vai ficar, no lugar de Z alfa sobre 2, é 1,96, que nós encontramos aqui, ou basta também olhar aqui na tabela, 95% é 1,96. Vezes o sigma é o desvio padrão. Está falando que o desvio padrão aqui é de R$ 6.250, né, por estudos anteriores, né, por registros anteriores, sabe-se que o desvio padrão entre os salários, né, dos primeiros bacharéis em direito é de 6.250. Então, o sigma, que é o desvio padrão, é 6.250.
dividido pelo erro, o erro é menos de R$500, então o erro aqui é de R$500. Então, fazendo 1,96 vezes 6.250, o resultado dividido por 500, depois elevando ao quadrado, vai dar 600,25. Aí, quando estamos calculando o tamanho da amostra, sempre iremos arredondar para mais. Pela regra, seria apenas 600. Mas, quando estamos trabalhando com o cálculo do tamanho da amostra, sempre iremos arredondar para mais. Vamos esquecer da regra de arredondamento. Então, devemos, portanto, obter uma amostra de ao menos 601. Opa, aqui ficou 1001, é 601, né? De 601 rendas de primeiro ano, selecionadas aleatoriamente, de bacharéis de faculdades que tenham feito o curso de Direito. Com a tal amostra, teremos 95% de confiança que a média amostral X difira em menos de R$500 da verdadeira média populacional. Então, aqui é 1,96, né, 1,96 vezes 6.250, 1,96 vezes 6.250, deu 12.250, dividido por 500, deu 24,5, elevado ao quadrado, dá 600,25. 600,25 arredondando, vai dar 601 rendas de bacharéis em Direito. Baseando nos dados do exemplo 1, utilize uma margem de erro maior. Agora, que o erro esteja de R$1.000 e determine qual seria o tamanho da amostra necessária para essa situação. Na mesma situação, problema, nós calculamos aqui o tamanho da amostra para que o erro real da amostra, com o erro real, né, seja de 500. Agora nós vamos aumentar, né? Esse erro pode chegar até R$1.000. Qual seria o tamanho da amostra? Bom, então, a mesma forma, N, tamanho da amostra, é igual Z alfa sobre 2, que é o valor tabelado, vezes sigma, que é o desvio padrão, dividido pelo erro, tudo elevado ao quadrado. Como? A mesma situação, problema, índice de confiança 95%, o Z alfa sobre 2 vale 1,96, o desvio padrão continua o mesmo, 6.250, dividido pelo erro, que agora é 1.000. Fazendo esse cálculo, 1,96 vezes 6.250, o resultado dividido por 1.000, elevando ao quadrado, vamos obter 150,06. Daí, arredondando, sempre para mais, 151 salários, né, de bacharéis recém-formados, com o primeiro ano de trabalho. Veja que, quando aumentamos aqui o erro, né, o tamanho da população diminuiu. Com R$500 de erro da verdadeira média salarial, né, dos bacharéis, né, de direito, nós precisávamos de 601 rendas. Já com o erro de R$1.000 da verdadeira renda, nós precisamos apenas de 151 renda, né, como elementos da amostra. Bom, veja que nessa forma nós precisamos do Z, que é o valor tabelado, sigma, desvio padrão populacional e erro, que é a diferença entre a verdadeira média, a verdadeira característica da população em relação à característica amostral. Mas quando o desvio padrão populacional não existe, quando ele não for conhecido, suponha que não tenha nenhum registro da média, do desvio padrão populacional. Bom, então, né, nós vimos que na equação 1 exige que substitua por algum valor o desvio padrão populacional. Mas se esse for desconhecido, devemos, então,
né, poder utilizar um valor preliminar obtido pelo processos como os que seguem abaixo. Se não tivermos o desvio padrão populacional, uma das possibilidades que nós podemos usar é utilizar a aproximação, né, do desvio padrão pela amplitude dos dados dividido por 4. Nós sabemos que a amplitude é a diferença do maior elemento pelo menor da amostra. Né? Suponha que nós temos valores aí variando. Suponha que seja a altura de pessoas. Né? Suponha aí que a menor altura aí seja de 90 centímetros de uma pessoa, de uma criança, a 2 metros. Aí vai pegar 2 metros menos 90 centímetros, dá 1,10 m, dividido por 4, nós estamos calculando 1/4 da amplitude. E aí, no lugar do sigma, eu vou colocar 1/4 da amplitude dos elementos da amostra. Outra opção seria realizar um estudo piloto iniciando o processo da amostragem, como base na primeira coleção de pelo menos 31 valores amostrais selecionados aleatoriamente, e calcular o desvio padrão amostral e utilizá-lo no lugar do desvio padrão populacional. Então, suponha lá, de início nós precisávamos pesquisar 601 bacharéis, né, de direito, rendas de bacharéis de direito. Se eu não tivesse o desvio padrão populacional, eu poderia fazer uma coleta previamente de pelo menos 31 rendas, calcular o desvio padrão amostral e substituir o desvio padrão populacional e substituir aqui na forma. Aí, no lugar do sigma, eu iria substituir o S, né, o desvio padrão amostral, com pelo menos 31 elementos da amostra. Bom, exercício número 1. Uma família é planejada para determinar as despesas médicas anuais. Uma pesquisa é planejada para determinar as despesas médicas anuais das famílias dos empregados de uma grande empresa. A gerência da empresa deseja ter 95% de confiança de que a média amostral esteja, no máximo, com uma margem de erro de $50 para mais ou para menos da média real das despesas médicas familiares. Um estudo piloto indica que o desvio padrão pode ser calculado como sendo igual a $400. Bom, então, um estudo piloto indica que o desvio padrão pode ser calculado como sendo igual a $400. Bom, então nós temos a confiabilidade 95%, logo o erro é de 5%. Né? Se o alfa é de 5%, lá então o z vale 1,96. Né? O z vale 1,96, o z alfa sobre 2. Nós já sabemos procurar isso aqui. Deu que o erro seja de $400. O erro é de $50, né? O erro de $50. O erro de $50. E o desvio padrão, né, o desvio padrão aqui do estudo piloto, ou seja, da amostra, é de $400. E aí, qual é o tamanho da amostra? Substituindo, né, N, tamanho da amostra, é igual ao valor de Z tabelado, vezes desvio padrão amostral, no caso que nós temos, dividido pelo erro e do elevado ao quadrado. Z alfa sobre 2 é 1,96. O desvio padrão é 400, dividido pelo erro, que é de 50. 1,96 vezes 400. O resultado dividido por 50, e finalmente elevando tudo ao quadrado, vai dar 246 já arredondado. Deu 245, alguma coisa, arredondado já 246 famílias. Bom, letra B. Se a gerência deseja estar certa de uma margem de erro agora de $25, ou seja, o erro na letra A foi $50. E se eu diminuir esse erro para $25, qual seria, né, o tamanho da amostra necessário para que esse erro caísse pela metade em relação à letra A? Bom, então agora, né, nós temos que a mesma informação, a confiabilidade é 95%, logo o erro, o alfa aqui é de 5%, vai dar um Z de 1,96. O erro agora vai
passar para 25, né? E os demais vão permanecer. O desvio padrão continua 400, o Z alfa sobre 2, 1,96. Né? Então, escrevendo N, tamanho da amostra, é igual a 1,96, que é o valor do Z, vezes 400, que é o desvio padrão amostral, dividido por, agora é por 25, né? Agora é por 25. Por 25. Deixa eu apagar aqui e colocar 25. 25. Dividido por 25. Dividido por 25. E daí fazendo 1,96 vezes 400, deu 784, dividido por 25, dá 31,36 elevado ao quadrado, 983,44, arredondando 984 famílias, né? Então, no caso, né, reduzindo o erro pela metade, de 50 para 25, o tamanho da amostra deixa de ser de 246 e passa a ser para 984 famílias. Número 2. O teste de QI padrão é planejado de modo que a média seja 100 e o desvio padrão dos adultos normais sejam 15. Então, a média 100 e desvio padrão 15. Ache o tamanho da amostra necessário para estimar o QI médio dos instrutores de estatística. Queremos ter 99% de confiança que em nossa média amostral esteja menos de 1,5 pontos do QI da verdadeira média. Ou seja, então nós vamos ter uma confiabilidade de 99%, logo o alfa é de 1%, né? E o erro, o valor do E, é de 1,5. A média para esta população é obviamente superior a 100. E o desvio padrão é provavelmente inferior a 15, porque se trata de um grupo com menor variação do que um grupo selecionado aleatoriamente da população geral. Portanto, se tomarmos o desvio padrão populacional igual a 15, estaremos sendo conservadores por utilizarmos um valor que se dará, né, um tamanho da amostra no mínimo tão grande quanto necessário. Então vamos imaginar, né, vamos considerar aí o desvio padrão populacional de 15, né, e aí vamos calcular o tamanho da amostra. Então, né, a fórmula diz que o tamanho da amostra N é igual Z alfa sobre 2, que é o valor tabelado, vezes sigma, o desvio padrão, dividido pelo erro. O sigma, né, vale 15 no caso. O Z alfa sobre 2, nós vamos pegar, né? Lá está na tabela, mas suponha que não tivesse ali em cima. O que a gente faz? Eu sei que a distribuição normal é simétrica, então eu vou pegar o alfa é de 1%, o erro, então eu vou pegar esse alfa e dividir por 2, porque é de forma simétrica em relação à média. Então vai ficar 0,01 dividido por 2. Isso vai dar 0,01 dividido por 2, vai dar 0,005. E aí, para olhar no Z alfa sobre 2, eu vou pegar 50%, ou seja, 0,5, toda essa área daqui, menos a área do erro, 0,005. Então, fazendo essa diferença, nós vamos olhar uma área de 0,495. E o 0,495, lá na tabela, ele vai estar na linha 2,50, e na coluna, né, ele vai estar próximo de duas colunas, do 7, do 7 e do 5, né? Do 7 e do 5. E aí, então, ele vai dar 2,575. Deu ele aqui também na tabela, aí lá em cima. Tá vendo? 99, 99, 2,575. Bom, então, retornando lá, né, dando continuidade,
dividido pelo erro, que é 1,5. E aí, fazendo 2,575 vezes 15 vai dar 38.625. Dividido por 1,5 dá 25,75 elevado ao quadrado, 663,06, e arredondando, sempre para mais, 664, né? Que isso. Bom, continuando agora, tamanho a determinação do tamanho de uma amostra com base na estimativa da proporção populacional. Então, nós estávamos calculando o tamanho da amostra considerando, né, o intervalo de confiança para a média. Então, a gente sempre tinha o desvio padrão. E quando não tem, a gente viu o que fazer, né, as possibilidades que a gente tem para fazer. Utilizar 1/4 da amplitude, realizar um estudo piloto com pelo menos 31 elementos da amostra, né, e daí substituir esse desvio padrão amostral. Agora, se estivermos trabalhando com o tamanho da amostra para a proporção a gente sabe que é a frequência relativa, né? Tantos por cento, sempre vem em porcentagem ou em número decimal. Então, outro parâmetro estatístico cuja determinação afeta o tamanho da amostra é a proporção populacional. Suponha que aí, em um grupo de 30 pessoas, 5 são fumantes. Ora, 5 dividido por 30 vai dar uma proporção de 16,67%, né? Essa é a proporção. Bom, se de 30 fumantes, se de 30 pessoas, 5 são fumantes, então a proporção é de 16,67. E se for a proporção populacional? Então, qual é o tamanho da amostra ideal? Para estimulando o erro aí também, definindo, né, determinando o tamanho de erro. Então, veja, né, tomemos como, por exemplo, a necessidade de determinar a proporção de pessoas atendidas por uma unidade de saúde originários ao município de Cariacica. Bom, a fórmula para o cálculo do tamanho da amostra para uma estimativa confiável para a proporção populacional é dada por N, tamanho da amostra, igual Z alfa ao quadrado, né, Z alfa sobre 2 ao quadrado, que é o valor tabulado, vezes P, que é o sucesso, vezes Q, fracasso dividido pelo erro ao quadrado. Esse P e Q é o mesmo P e Q lá da distribuição binomial, né? Quando vocês viram lá na estatística descritiva, distribuição binomial, distribuição de Pearson, distribuição normal, né? Lá tinha uma fórmula assim, ó, probabilidade de X igual a K é igual NK vezes P elevado a K vezes Q elevado a N menos K. Esse P era o sucesso e o Q o fracasso. E aqui, né, então, esse P é a proporção favorável e o Q é o que completa o 100%. Né? P, suponha que o P é 0,3, ou seja, 30%. O Q é 1 menos o P, ou seja, o Q seria 1 menos 0,3, logo o Q é 0,7. Se o P vale 0,3, então o Q vale 0,7, é o que completa para dar o 100%. Então, essa é a fórmula para determinar o tamanho da amostra, levando em consideração a característica agora proporção. Bom, então, veja, e se não tivermos o valor de P e Q? Ora, se não tiver P e Q, vamos dividi-lo ao meio. Né? A metade de 100%, né? A metade de 100% é 50%. Ou seja, usa P igual a 0,5 e Q igual a 0,5. Né? Então, a equação 2 exige que substituam os valores populacionais P e Q por valores amostrais P e Q. Mas que estes também forem desconhecidos, substituímos P e Q por 0,5, obtendo, então, a seguinte equação. P, 0,5, vezes o Q, 0,5, né?
Se eu substituir aqui o P por 0,5 e o Q por 0,5, 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25. Então, ao invés de usar Z ao quadrado vezes P vezes Q dividido pelo R ao quadrado, ora, se 0,5 vezes 0,5 é 0,25, então posso trocar o P e o Q por 0,25, pois ambos valem 0,5. E quando tivermos o P e o Q amostral, né, nós podemos fazer a substituição do valor de P e Q da amostra. Exemplo. Um assistente social deseja saber o tamanho da amostra necessário para determinar a proporção da população atendida por uma unidade de saúde que pertence ao município de Cariacica. Não foi feito um levantamento prévio da proporção amostral e, portanto, o seu valor é desconhecido, ou seja, não conhece o valor da proporção de pessoas que são atendidas pela essa unidade de saúde. Não sabe se é 10% da população, se é 20%, se é 30%, se é 50%, se é 60%. Logo, então, se não conhecemos a proporção, nós vamos usar P 0,5 e Q 0,5. Por que P e Q vale 0,5? Porque não conhece, né? Não tem nenhum levantamento prévio que mostra a proporção, né, de pessoas que usam a unidade de saúde. Ela quer ter 90% de confiança. E o erro máximo seja de 5 pontos percentuais para baixo ou para menos. Quantas pessoas necessitam ser entrevistadas? Bom, então substituindo a fórmula, Z é igual, né? No caso, a fórmula original seria esse aqui, ó. N é igual Z alfa sobre 2 elevado ao quadrado vezes P vezes Q dividido por E ao quadrado. O Z alfa sobre 2 é o valor tabelado, de 90 vai dar 1,645, né? O de 90. Por quê? Se é 90% de confiabilidade, então eu vou pegar aqui, vai dar, o alfa vai ser 10%. 10% é 10 dividido por 0,010. 0,10 dividido por 2, vai dar 0,05. Aí, Z alfa sobre 2 é o que? 50%, ou seja, 0,5, menos 0,05, que vai dar uma área de 0,405, 0,5 menos 0,05 vai dar uma área de 0,45. E 0,45 a gente olha, está na linha 1,60 e colunas 4 e 5, por isso que é 1,645. Tá? Vezes o P e Q, como não temos, vamos substituir por 0,5 vezes 0,5, ou seja, vai dar 0,25, dividido pelo erro. O erro é 5%, e 5% é um valor relativo, como não, os demais valores estão em valores absolutos, então nós temos que pegar os 5% e transformar em um número absoluto, né, que é 0,05 ao quadrado. E aí fazendo 1,645 ao quadrado, 1,645 ao quadrado, que vai dar 2,706, né, vezes 0,25, vai dar 0,676, dividido por 0,05 ao quadrado, que vai dar 270,6, como arredondando para mais, vai dar 271 arredondando para cima. Então, né, devemos, portanto, obter uma amostra de 271 pessoas para determinar a proporção da população atendida pela unidade de saúde que se originam no município de Cariacica. Bom, na experiência que acabamos de resolver, baseado nos dados do exemplo 2, utilize uma margem de erro maior, agora uma margem de erro de 20%.
e determine qual seria o tamanho da amostra necessário quando o nível de confiança é de 90% e também de 95%. Então, nós vamos trocar o valor do o erro, de 5% para 20%, que aqui nós fizemos o erro com 5%. Agora vamos fazer o erro de 20%, com confiança de 90% e depois com confiança de 95%. Bom, fazendo com erro de 90%, com confiança de 90%, né, nós temos aqui a fórmula Z, alfa sobre 2 ao quadrado, vezes P vezes Q, dividido pelo erro ao quadrado. O de 90%, nós sabemos que o Z vale 1,645 elevado ao quadrado, vezes o P. Como não foi dado nenhuma proporção anterior, vamos colocar o P 0,5 e o Q 0,5, dividido pelo erro ao quadrado. Agora, o erro é 20%, então 20% é 20 dividido por 100, transformando em número absoluto, que vai dar 0,2, ou 0,20 ao quadrado. Fazendo 1,645 ao quadrado vezes 0,25 dividido por 0,2 ao quadrado, vamos obter 11,44, ou seja, 12. E se mantermos o mesmo erro de 20%, porém agora com a confiabilidade de 95%, né? Então, vai manter as mesmas coisas, porém o valor de Z deixa de ser 1,645 e passa a ser 1,96, o qual, tabelado, já sabemos olhar lá na tabela Z. Então, Z alfa sobre 2 vai ficar 1,96 ao quadrado, PI que é 0,5, e o erro 20%, que é 0,2 ao quadrado. Resolvendo a potência, depois o produto, a potência e o quociente, né, vai dar 24,01, arredondando 25. Agora o tamanho da amostra para populações finitas. As fórmulas para determinação do tamanho da amostra que vimos até agora trabalhava com a ideia de população onde se retirava a amostra era tão grande que poderíamos considerar infinita. Então veja que tanto na fórmula para o intervalo de confiança, tanto na fórmula para a estimação da média, quanto da proporção, não dava o tamanho da população. Considerava, então, a população grande, né, ou até mesmo uma população infinita. Entretanto, a maior parte das populações não é tão grande em comparação com as amostras. Caso a amostra tenha um tamanho N maior ou igual a 5% do tamanho da população, considera-se que a população seja finita. Então, suponha que eu tenho uma população aí de mil elementos. 5% de mil, 5% de mil, né? 5% de mil, né? Nós vamos pegar 1000 vezes 5%, vai dar 50. Bom, 50 é um tamanho considerável da população, ou seja, a amostra poderia ser desse tamanho, de 50 elementos? Sim, ou até maior. Logo, nós vamos considerar, então, né, essa população como finita, né, e daí, né, dizer que o tamanho da população é maior, o tamanho da amostra é maior ou igual a 5% da população. Daí vamos utilizar uma fórmula diferente das anteriores, porque, né, foi dado o tamanho da população e vamos considerar essa população finita, uma vez que o tamanho da amostra é maior ou igual a 5% da população. Porque, no caso aqui, no exemplo que eu disse,
Se a minha população tem um tamanho de 1.000 elementos e 5% de 1.000 é 50, aí eu vou imaginar uma amostra, né, será que ela vai ser menor, maior ou igual a 50? Pronto, possivelmente ela pode ser maior ou igual. Então, né, nós vamos considerar uma população finita e aí vamos utilizar esta fórmula daqui. Tá? Então, neste caso, aplica-se um fator de correção às fórmulas vistas anteriormente e teremos as seguintes fórmulas corrigidas. Então, fórmula para a determinação do tamanho da amostra com base na estimativa da média populacional. Então, ao invés de usarmos aquela fórmula anterior, que era n igual z alfa sobre 2 elevado ao quadrado, vezes o desvio padrão populacional dividido pelo erro, tudo ao quadrado, essa forma aqui a gente usa considerando que a população é infinita ou muito grande em relação ao tamanho da amostra. Se caso nós tivermos o tamanho da população e a amostra for em torno de 5% ou maior do que 5% da população, nós vamos usar, né, esta fórmula aqui, considerando aí um fator de correção, né, para o tamanho da amostra, que é n, tamanho da população, vezes sigma ao quadrado, que é o desvio padrão ao quadrado, vezes z alfa sobre 2 ao quadrado, no caso aqui é o valor tabelado, dividido por n menos 1, ou seja, o tamanho da população menos 1, vezes o erro ao quadrado, mais o desvio padrão populacional ao quadrado, vezes o z alfa sobre 2 ao quadrado. E a fórmula para a determinação do tamanho da amostra n, com base na estimativa da proporção populacional, nós vamos utilizar n é igual, tamanho da amostra, né, igual, o tamanho da população, n maiúsculo, vezes p vezes q, vezes z alfa sobre 2, dividido por n menos 1, tamanho da população menos 1, vezes o erro ao quadrado, mais p vezes q, vezes z alfa ao quadrado sobre 2. Essa forma aqui é a mesma, né? A diferença é porque a maioria dos livros vem primeiro n menos 1 vezes o erro ao quadrado, aqui ela veio por último, né? O n menos 1 vezes o erro ao quadrado veio a segunda parcela. E a maioria dos livros ele vem na primeira parcela e esse aqui vem na segunda parcela. Porém, a soma é comutativa, independente de quem está primeiro e quem está depois. Né? Se eu somar 3 mais 4 ou 3 mais 4 ou 4 mais 3, a soma vai ser resultante 7, independente da ordem que eu somar. Então é a mesma forma. Bom, vamos aqui mais a alguns exemplos, né? Algumas atividades resolvidas. Só tirando a ideia principal do que nós vimos até agora, né, a determinação do tamanho da amostra é um problema de grande importância, porque amostras desnecessariamente grandes acarretam desperdício de tempo e de dinheiro, e amostras demasiadamente pequenas podem levar a resultados não confiáveis. O tamanho da amostra deve ser um número inteiro. Então, nós vimos que o tamanho da amostra, quando a amostra é menor do que 5%, ou seja, a população é tão grande que a amostra, né, é menor do que 5%. Suponha que aí eu tenho uma população de 100 mil. E 5% de 100 mil vai dar, né, 5% de 100 mil vai dar 500. 100 mil vezes 0,5% vai dar 5 mil, aliás. Não vamos trabalhar com a amostra de 5 mil. É inviável. Daí, então, o tamanho da amostra é menor do que 5%. Logo, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Né? É uma fórmula para populações muito grandes ou mesmo infinita. Quando o tamanho da amostra é menor do que 5%, ou seja, suponha que eu estou trabalhando com uma população de 500 pessoas. Se eu calcular 5% de 500 pessoas, vai dar 25. Ora, possivelmente a minha amostra vai ter mais do que 25 elementos. Então, é uma população finita, né? E aí nós vamos usar esse fator de correção utilizando esta fórmula daqui. E quando estamos trabalhando
com uma amostra menor do que 5%, ou seja, o tamanho dela é tão grande, ela é pequena, menor do que 5% da população, estamos trabalhando agora com a proporção, lá era para a média. Né? Nós tínhamos o sigma, o desvio padrão. Né? Consequentemente, se eu tenho P, eu tenho Q. Aí nós vamos estar trabalhando com essa fórmula. N é igual a Z ao quadrado vezes P que divide pelo ao quadrado. Isso aqui quando a população é muito grande, tendendo ao infinito. E quando a população é pequena, né, maior ou igual a 5% em relação, quando a amostra, né, é maior ou igual a 5% dos elementos da população, nós vamos utilizar essa fórmula daqui. Tem um fator de correção. Então, a tabelinha aqui, né? Quando estamos calculando o tamanho da amostra para a média populacional, vamos usar esta fórmula para a amostra para quando a população é muito grande, tendendo ao infinito, e essa quando a população é pequena. Quando estamos calculando o tamanho da amostra para a proporção, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Quando a amostra, o tamanho da população é grande, né? E esta fórmula aqui, quando a nossa população é pequena e o tamanho da amostra é maior ou igual a 5%. Agora sim, as atividades resolvidas. Veja, um estudante deseja saber a altura média dos habitantes de sua cidade. A cidade dele tem 2 milhões de habitantes, com um grau de confiança de 95%. No banco de dados do Sistema de Informação do município, ele encontrou que o desvio padrão da altura é de 20 centímetros. E ele deseja obter uma média amostral com menos de 2 centímetros da média da população. Qual é o tamanho da amostra que ele deve utilizar? Bom, veja que está na mesma unidade aqui de medida, né? Centímetro por centímetro, é importante. Tá? E aí observe que 5% de 2 milhões vai dar 100 mil. Nós não vamos trabalhar com a amostra de 100 mil. Então, essa amostra aqui, essa população é grande, e a nossa amostra, em relação ao total da população, ela, obviamente, vai ser menor do que 5%. Ou seja, então, eu vou considerar essa população grande tendendo ao infinito. Logo, eu vou usar essa fórmula daqui. N é igual a Z alfa sobre 2 vezes o padrão populacional dividido pelo erro, tudo ao quadrado. O alfa de 5%, né? Se a confiança é de 95%, então o erro é de 5%. Dividindo em duas partes aqui, vai dar 0,25 cada extremo desse aqui. Aí 0,50, que é a metade aqui. Tira o 0,25 essa parte, vai sobrar uma área de 0,45. Lá na tabela Z, a área de 0,45 vai dar um Z de 1,96. 1,96 vezes o desvio padrão, que é de 20, dividido pelo erro, que é 2. 1,96 vezes 20 dividido por 2, o resultado é elevado ao quadrado, é 384,16. Como arredonda para mais, ele vai ter que compor uma amostra de 385 habitantes. Número 2. Planeja-se um levantamento por amostragem para avaliar as diversas características, né, parâmetros da população das 200 famílias moradoras de um certo bairro. É uma população pequena, 200 famílias. Os principais parâmetros são proporções ou porcentagem, tais como percentagem de famílias que usam programas de alimentação popular, percentagem de famílias que moram em casa própria, etc. Qual deve ser o tamanho mínimo de uma amostra aleatória simples para que possamos admitir com 95% de probabilidade de que os erros amostrais não ultrapassem para a proporção. Nós não temos desvio padrão sigma e foi dado, né, uma proporção. Daí,
né? Ou nós vamos utilizar a fórmula da proporção, e 5% de 200 é 10 pessoas, logo, né, a minha amostra possivelmente vai ser igual ou maior do que 5%, então é uma população finita, né? Daí, então, vamos estar trabalhando com a fórmula que tem uma compensação, né, da fórmula para populações infinitas. E a fórmula para a proporção, né, o tamanho da amostra para a proporção, considerando uma população finita, né, pequena, é n vezes p vezes q vezes e alfa sobre 2, dividido por n menos 1 vezes e ao quadrado, mais p vezes q vezes z alfa ao quadrado. Bom, como não foi dado o valor de p da proporção, nós temos então que p vale 0,5 e q 0,5, porque o q é o que completa o 100%. Então, considerando P 0,5, para 1 vai dar 0,5 também. Então, tanto P quanto Q vale 0,5. Por quê? Porque não foi dado. E o erro é de 4%. Se o erro é de 4%, esse aqui é um valor relativo, transformando ele em um número absoluto, 4% é 4 sobre 100, que vai dar 0,04. E 95% vai dar um Z de 1,96, né? E aí, escrevendo a fórmula, n vezes p vezes q vezes e ao quadrado, fazendo a substituição, o n é 200 pessoas, 200 famílias, o p e q, como não foi dado, considera 0,5, tanto para um quanto para outro, vezes o z ao quadrado, então vai ficar 1,96 ao quadrado, dividido por n menos 1, tamanho da população, 200 famílias, menos 1, vezes o erro, que é 4%, 0,04 ao quadrado, mais P, 0,5, vezes Q, 0,5, vezes E, 1,96 ao quadrado. Fazendo os cálculos, resolve a potência, depois a multiplicação, multiplicação, né, vai dar 192,08, 199 vezes 0,04 ao quadrado, depois vai dar 0,3884, somando, multiplicando esses três termos com a potência, vai dar 0,9604, a soma desse com esse, né, vai dar 1,2788, dividindo 192,08 por 1,2788, vai dar 150,2. Arredondando para mais, 151 famílias deve compor o tamanho da amostra. Bom, considerando o número 3, os objetivos e os valores fixados no exemplo anterior, qual deveria ser o tamanho da amostra se a pesquisa fosse ampliada para todo o município que contém 200 mil famílias? Bom, 5% de 200 mil vai dar 10 mil famílias. Então, provavelmente, né, é claro, a amostra não vai ser menor do que 10 mil famílias. Daí, vamos considerar, então, uma população grande, né, tendendo ao infinito, e aí vamos usar a fórmula, né, para populações grandes, populações às vezes até infinito, que é trocar essa fórmula daqui, por esta fórmula z ao quadrado vezes p vezes q dividido pelo erro ao quadrado. E aí o z alfa sobre 2 é 1,96, p e q não foram dados, então considera 0,0505, o erro é de 4%, que é 0,04. Fazendo a parte do numerador, que dá 0,9604, a parte do denominador 0,0016, dividindo aqui, né, vamos obter 600,25, ou seja, 601 famílias. Existe também uma outra fórmula para calcular o tamanho da amostra para a proporção, que é n vezes n0 dividido por n mais n0. N grande é o tamanho da população e n0 é esta relação aqui, é 1 dividido pelo erro ao quadrado. No nosso caso, vai ficar 1 dividido, o erro ao quadrado é 4%, ou seja, 4 sobre 100.
4 sobre 100 é 0,04 ao quadrado. Então, fazendo 0,04 ao quadrado vai dar 0,0016. 1 dividido por 0,016 vai dar 625. E aí, substituir, então, N é 200, 2.000, né? 2.000. N0, 625. Dividido por N, população, 200.000 famílias, mais N0, 625. Multiplicando em cima e somando embaixo, depois fazendo o quociente, 623,05, arredondando 624. Comparando o resultado com essa fórmula com o da anterior, 601 para 624, né, deu aí uma diferença aí de 23 famílias. É uma aproximação também. Às vezes, essa forma aqui, alguns usam, né, trabalhar ela no lugar dessa forma que utilizamos, né, também para calcular o tamanho da amostra para a proporção. Bom, número 4. Examinando 200 lâmpadas produzidas por uma empresa, foram encontrados 5 defeitos, adotando o nível de confiança de 95. Letra A, estimar o P, e letra B, qual o tamanho da amostra que possibilitaria um erro máximo de 1%. Bom, examinando 200 lâmpadas. Então, o tamanho da amostra aqui são 200. Assim, né? E encontraram 5 com defeito. Ou seja, então o nosso P, né, a proporção de lâmpadas com defeito em relação ao lote, né, então o P é o FI, frequência absoluta, dividido por N, né, pelo o lote, o tamanho do lote, 5 lâmpadas com defeito em 200. 5 dividido por 200 vai dar 0,025 vezes 100, 2,5%. Ou seja, a proporção de lâmpadas com defeito é de 2,5%. Às vezes, em alguns exercícios como esse, não vem P e Q, mas vem dado suficiente para determinar quem é P e Q. Quando não vem, aí sim a gente usa P05 e Q05. Mas não nesse caso. Porque nesse caso aqui, ó, tem como calcular o P. De 200 lâmpadas, 5 tem defeito. Então, a proporção de lâmpadas com defeito é de 5 para 200, que é de 2,5%. E aí, agora, qual o tamanho da amostra que possibilitaria um erro máximo de estimativa de 1%? Bom, 5% de 200 vai dar aproximadamente 10 lâmpadas. Obviamente, a amostra pode ser desse tamanho ou até maior, então vou considerar uma população finita. E aí vamos usar essa fórmula aqui para estimar o tamanho da amostra para a proporção. N, o tamanho da população, no caso 200 lâmpadas. P é os 2,5%, né? O P é 2,5%. Fazemos lá, 2,5% é 2,5 sobre 100, né? Fazendo essa divisão aí, vai dar 0,025. O Q é 1 menos P. É 1 menos o P. O P é 0,025. Então, o Q, 1 menos 0,025 vai dar 0,975. Então, o Q vale 0,975 e o P 0,25. Encontrou P, consequentemente tem Q. É o que falta para dar o 100%. E Z alfa sobre 2, né, 5%, então nós já sabemos que Z vale 1,96. Substituindo N, o tamanho da população, 200, P, 0,25, é a estimativa que fizemos em A, Q é o que falta para completar o 100%, 0,975, vezes Z, 1,96 ao quadrado, dividido por N menos 1, o tamanho da 200 lâmpadas, da população, menos 1, vezes o erro 0,01, porque o erro é de 1%, e 1% é 0,01 em número absoluto. Mais P 0,025 vezes Q 0,975 vezes E alfa sobre 2, 1,96.
Resolvendo essas operações, vamos encontrar, né, vamos encontrar 164,94, arredondando 165 lâmpadas. Número 5. Um gestor gostaria de estimar o percentual de famílias que estão endividadas. Qual o tamanho da amostra a ser utilizada, considerando um erro máximo de 2,8% com 90% de confiança? Considere que a pesquisa será feita com a cidade de 33 mil famílias. Ora, 5% de 33 mil famílias vai dar 1.650, né? Então, aqui eu poderia usar tanto uma fórmula quanto a outra, porque elas vão dar um pouco aproximado. Mas, considerando, né, que a minha amostra seja menor que 1.650, que essa população é grande, que a minha amostra vai ser menor do que 5%, então vamos usar aquela fórmula para amostras em que a população é muito grande, né, considerada até infinita. E aí, tirando as informações, nós temos que o Z é de 95%, o Z é de 90%, então, a confiança é de 90%, então o erro vai ser de 10%, e erro de 10% vai fornecer um valor para Z de 1,645. O erro é de 2,8%. Se, né, o erro é de 2,8%, em número absoluto, 2,8% é 0,028. Como não foi dado P e nem Q, então vamos substituir P por 0Q, A por 0,5 e Q também por 0,5. Fazendo a potência 1 e o produto, a potência baixa, depois dividindo ambos os resultados, vamos encontrar 863. Questão número 6. Determinada variável apresentou em relação ao seu peso médio desvio padrão de 12 kg. Admitindo um nível de confiança de 95% e erro de 1,2 kg, determine o tamanho da amostra para estudar esta população. Então, foi dado o desvio padrão, nós estamos calculando o tamanho da amostra para a média, e daí, então, nós vamos utilizar esta fórmula aqui, uma vez que não foi dado o tamanho da população, não foi dado N maior, N maiúsculo. Logo, a população é grande ou infinita. Por isso, nós utilizamos essa fórmula aqui. Né? E aí nós temos confiança de 95%, então o erro vai ser de 5%, logo Z é 1,96. O desvio padrão é de 12, então o sigma vai ficar 12. Então, o quadrado não. O quadrado está do lado de fora. Dividido pelo erro. O erro é de 1,2 kg. Então, 1,2. Multiplicando, depois dividindo, pegando o resultado elevado ao quadrado, 384,16, arredondando 385. Letra B. De quanto deve ser o tamanho da amostra para uma população de 1.300 peças? Bom, agora apareceu o N. Agora, o tamanho da população, 1.300 peças. Né? Então, como foi dado o N, usaremos a fórmula N vezes sigma ao quadrado, vezes alfa ao quadrado, N menos 1 vezes erro ao quadrado, mais desvio padrão ao quadrado, vezes valor tabelado Z ao quadrado. Se nós calcularmos ali 5% de 1.300, nós vamos obter ali aproximadamente 65. E 65, obviamente, a nossa amostra pode ser igual ou maior. Ou seja, nós estamos considerando uma amostra maior ou igual a 5% da população. Por isso que nós usamos, né, essa fórmula aqui, que tem uma compensação, né, usando o tamanho da amostra. Então, N, 1.300, que é o tamanho da amostra, vezes o sigma, desvio padrão 12, né, aqui está falando que o tamanho, o desvio padrão é 12, e que o erro é de 1,2. Sigma é 1,96, né, confiança de 95%, é um erro de 5%. Erro de 5% é 1,96. N menos 1 é 1.300 menos 1, vezes o erro 1,2 ao quadrado, mais o desvio padrão 12, o valor de Z é 1,96. Resolvendo as operações,
né, vamos obter 296,7, arredondando 297. Então, será necessário, né, compor uma amostra de 297 peças para que o peso médio delas tenha uma margem, né, tenha um erro em relação à população de 1,2 kg.